O outro é sempre considerado como um inimigo, não como adversário a ser convencido. É tentar assumir riscos e errar. Mas se errar, erre rápido, assuma que errou e parta para uma próxima. Temos que reavaliar o nosso comportamento, por melhor que acreditamos ser. Ou estamos fazendo algo de errado, ou algo insuficiente. É uma honra recebê-los no painel de abertura do segundo Fórum da Liberdade. Para iniciar o painel Novos Caminhos, convido a fazer uso da palavra o filósofo e articulista Denis Rosenfield. Bom, boa tarde. Eu gostaria de, assinalar nessa minha fala com vocês a importância da política na sua relação com a economia, mas, sobretudo, assinalar os conceitos de política que estão hoje envolvidos aqui no Brasil. Não acho que seja uma questão simples. Nós temos caminhos e descaminhos do atual governo. Dentre os caminhos e descaminhos, nós assinalamos perfeitamente que tem um problema de inexperiência de alguns, falta de articulação de outros, mas, no fundo, o problema não é apenas, diria assim, um problema simplesmente empírico de que se negocia ou não se negocia, ou se negocia mal. Eu acho que nós estamos aqui diante de dois conceitos de política que se confrontam no atual governo e muitas vezes terminam recortando oposições entre conservadores e liberais, que também não me parece que essas oposições sejam simples ou sejam simplesmente equacionadas de uma maneira, rápida. Eu tenderia a dizer, para facilitar a apresentação, eu tenderia a dizer que o primeiro desses conceitos é um conceito de política totalitária. E o outro é um conceito de política democrática. Não significa que todos aqueles que utilizam a política totalitária sejam totalitários do ponto de vista da desorganização, da reformulação da sociedade. Mas há um viés aqui totalitário que eu gostaria de assinalar. Por que eu estou insistindo nesse ponto? Eu estou insistindo nesse ponto porque o conceito de amigo e de inimigo, que nós temos o nós contra eles, o Diego acaba de assinalar, nós temos os progressistas, os reacionários, voltaria a isso em um momento. Esse conceito de política foi elaborado por um teórico do nazismo, aliás, bastante inteligente, Carl Schmitt, que estabeleceu essa distinção como uma distinção que caracterizaria a atividade política. O que ela quer dizer, esse conceito? O outro é sempre considerado como um inimigo, não como adversário a ser convencido. É alguém a ser aniquilado. E esse processo de aniquilação, ele implica de que o inimigo é alguém a ser abatido. E, portanto, ao ser abatido nesse sentido, ele deve ser considerado como alguém a ser desprezado. O que distingue a política democrática? A política democrática é uma política de composição. Ela é basicamente parlamentar. Política democracia é um regime parlamentar. Não importa se seja presidencialista ou se seja parlamentarista. Ela passa pela negociação com o outro, ela passa pela separação de poderes, ela passa pelo reconhecimento do judiciário como instância de regulação dos conflitos e mesmo, muitas vezes, nós temos vistos de judicialização da política. Então, nesse caso, nós entramos precisamente no coração da democracia, ao ser considerado como um regime de convencimento, um regime de negociação. Dentro desse ponto, o que acontece com o governo Bolsonaro? Ele fica preso a essa lógica conservadora da exclusão, não avança a pauta liberal, e até cheguei a fazer um artigo no Estado de São Paulo sobre isso, dizendo o seguinte: tuitar não é governar, porque governar significa compor, governar significa avançar propostas, governar significa negociar. E nós não temos por que ter medo da palavra negociação. Isso aqui é um perigo muito grande. Então, nesse momento que nós temos, é que esse modelo conspiratório, esse modelo do inimigo, está sendo prejudicial
eu diria para o projeto reformista da sociedade. Ou seja, o projeto reformista liberal está patinando. A reforma da Previdência não avança. A reforma tributária, se fala dela, ora é um projeto, ora é outro, e, portanto, está numa balbúrdia completa até do ponto de vista institucional. Agora, o paradoxo desse governo concluído seria o seguinte: os militares estão seguindo uma política democrática, estão abandonando, por assim dizer, a sua formação, compondo, negociando, enquanto um grupo de civis está seguindo a lógica do confronto, a lógica da guerra. E, portanto, os militares estão seguindo a lógica civil da democracia, enquanto um grupo de civis está seguindo a lógica da guerra. Obrigado. A seguir, ouviremos o vice-presidente de administração das empresas Randon, Daniel Randon. Boa tarde a todos. Então, eu botei a palavra como transformação, sentido único, né? Quando se fala em novos caminhos, todas as mudanças, toda a digitalização que nós estamos tendo no cenário atual, ele mostra que as empresas têm que estar preparadas para o que está vindo aí. Pode ser positivo, pode ser negativo. As empresas que se prepararem para isso, com certeza podem aproveitar essa onda e surfar junto. E essa instabilidade do cenário externo é o que preocupa, mas o principal, vamos falar do Brasil, é os nossos processos burocráticos, né? Como empreendedor, nosso dia a dia, muitas vezes, nos desanima, né? E quando fala no mundo que nós queremos competir globalmente, sermos competitivos, a questão de burocracia, questão dos nossos carga tributária complexa e a falta de reformas, muitas vezes nos desanima, né? E por isso que eu gostaria de colocar uma posição minha pessoal, que o Brasil tem muito potencial, mas tem que fazer seu dever de casa, e se nós não fizermos esse trabalho, sem dúvida, podemos pensar no que vem e voltar a ter crises tão fortes ou piores que nós tivemos 3 anos atrás. Como empreendedor, sempre foi o importante do empreendedorismo assumir riscos. Quando a empresa começa a se tornar uma corporação, tem sido um desafio maior, é mais fácil se manter no status quo do que assumir novos riscos. Mas o grande sinal que nós temos conversado muito para nossas lideranças é tentar assumir riscos e errar. Mas se errar, erre rápido, assuma que errou e parta para uma próxima, né? Porque normalmente as pessoas, infelizmente, é do ser humano não aceitar, demonstrar que errou e manter, querendo mostrar todas as teorias, informações para comprovar o erro, dizendo que está certo. Então, numa empresa e nessa velocidade que nós estamos andando, é importante assumir risco. E com isso, reaprender e principalmente fazer cada vez mais diferente e principalmente a diferença. Então, nós como Randon, completando 70 anos, alguns exemplos nós começamos no final de 2017, participando com colegas nossos de trabalho num coworking em Caxias do Sul. Ali nós levamos algumas dores da empresa, que nós tentamos desenvolver dentro de casa, e parece que quando tu tem um organismo corporativo, também tem os antivírus, né? Que quando entra um corpo estranho, ele é eliminado rapidamente. Isso também posso trazer para a nossa sociedade. Tudo que tu traz de inovação, muitas vezes é um desafio, porque num sistema, não somente numa empresa, mas numa entidade, a própria na questão de governo e político, muitas vezes ele é eliminado rapidamente num processo rápido. Então, nós fizemos vários testes e nós acabamos olhando como oportunidade. Um exemplo, nós trouxemos uma ferramenta, uma parceria de uma startup de São Paulo para fazer a parte de recrutamento. Então, esse processo em 3 meses já foi desenvolvido, colocado em trabalho, em 6 meses operando praticamente quase full, né? Que é bem diferente. Se fosse num sistema dentro da empresa, que nem eu falei, ia demorar talvez 1 ano, 1 ano e meio, 2, até aprovação de orçamento, que isso aí eu acabei na época nem comentando com o presidente, o Davi, na época eu deixei rolar, depois eu contei a história, que foi um exemplo, porque se passasse no comitê executivo, na reunião, talvez travasse ali o projeto, né? Mas o importante é que no final, hoje, nós temos uma ferramenta em 1 ano com mais de 50 mil currículos, o líder
coloca a demanda direto na plataforma, não precisa passar pelo RH, e no final do dia nós tivemos uma redução de tempo de 50% nessas contratações e no custo de mais de 30%. E reforçar, né, na minha fala, a importância das empresas, das lideranças, estarem atentos às inovações, às mudanças, prestarem atenção que tem muitas oportunidades, eu não vejo como ameaça. Agora, como liderança, nós precisamos incentivar um ecossistema para que as empresas continuem competitivas aqui e nossos colegas né, que trabalham nas reformas políticas, reformas olhando para o futuro. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. E como Empresas Randon, nosso propósito continua de conectar as pessoas e riquezas, gerando prosperidade. Obrigado a todos. Ouviremos a seguir o empresário e presidente do Instituto Cultural Floresta, Leonardo Fração. Boa tarde a todos. Inspirado em uma frase de Albert Einstein, que descreve o conceito de insanidade como repetir um comportamento e esperar um resultado diferente, sempre repito: se queremos um Brasil diferente do que temos hoje, temos que reavaliar o nosso comportamento por melhor que acreditamos ser. Ou estamos fazendo algo de errado ou algo insuficiente. O fato é que o país que vivemos hoje não é o país que nós gostaríamos de viver. Meu objetivo é tentar plantar uma semente em cada um dos presentes, de como vocês devem adaptar os seus propósitos de vida, incluindo no dia a dia de vocês ações e atitudes que ajudem pessoas e instituições que não estejam diretamente ligadas às suas famílias. Para tentar esse convencimento, vou evocar outra das mentes mais brilhantes que já viveram, Benjamin Franklin. Ele dizia: ao tentar persuadir, não apele à razão, apele ao interesse. Vou primeiro dar a chance de vocês se convencerem racionalmente dos meus motivos. Depois apelarei ao interesse de cada um de vocês. Vamos à razão. Nossas conquistas pessoais são resultado de sorte e esforço. Os bem-sucedidos gostam de atribuir o seu sucesso somente ao seu esforço. Os mal-sucedidos, à falta de sorte. Mas a verdade é que no nosso sucesso, por maior que seja, sempre tem um componente de mérito e de sorte. Reconhecendo a influência da sorte, acredito que aqueles que têm sucesso têm uma responsabilidade moral em ajudar aqueles que têm o mesmo esforço sem ter tido a mesma sorte. Conheço dezenas de pessoas que são amostra de milhões de brasileiros que acordam cedo, trabalham muito, mas não tiveram a oportunidade de ter uma boa educação e boas oportunidades como eu tive. Do lado racional, para mim é muito simples. Eu me sinto obrigado a contribuir com os outros. Vamos ao lado do interesse. Queremos todos viver em um ambiente melhor. Mas para vivermos em um ambiente melhor, precisamos de um Estado enxuto e eficiente. Para termos um Estado enxuto, precisamos de políticos honestos e comprometidos com a causa pública. Se queremos eleger esses políticos de forma democrática, precisamos de eleitores qualificados. Para qualificar esses eleitores, precisamos de educação. Se queremos ter um país educado e próspero, para que a gente possa viver em harmonia e criar as nossas famílias em paz, nós, elite intelectual e econômica do país, temos que se envolver para criar esse ambiente. Seja pela razão, seja pelo interesse, temos que participar. Ter um país melhor não é delegável. Todos, sem exceção, têm que fazer a sua parte. O Instituto Cultural Floresta nada mais é do que um experimento, uma forma diferente de resolver um problema que é de todos, a insegurança pública. A lógica foi: na segurança pública existem 3 pilares. O da oportunidade, o crime não pode ser a melhor opção de um jovem, e para resolver isso você precisa de educação e emprego. O segundo pilar da segurança pública é a sensação de segurança permanente. E isso você só resolve com um policial bem treinado e em quantidade suficiente para a sociedade. E o terceiro pilar é a punição. Quando transgredimos, temos que saber que haverá consequências. Mas para isso precisamos de um judiciário e um sistema penitenciário.
E o Instituto, dentro daqueles pilares que eu coloquei para vocês, de segurança pública e educação, resolvemos escolher começar a solucionar a segurança pública. O propósito era muito simples: tornar o Rio Grande do Sul um lugar seguro para prosperar e para viver. Empresários participaram de forma inédita de um projeto enorme de doação, completamente apolítico, participativo, absolutamente transparente com o poder público e negociado em cada detalhe. Rapidamente, o que foi aprovado em agosto do ano passado e sacramentado somente na sexta-feira passada pelo CONFAS, é que, a partir da publicação da ata da reunião de sexta-feira do CONFAS, todas as empresas do Rio Grande do Sul poderão utilizar até 5% do seu ICMS para, ao invés de recolher aos cofres do Estado que está quebrado e que não tem capacidade de fazer investimento adequado em segurança pública, ao invés de entregar isso em dinheiro, vai ter a possibilidade de entregar isso em equipamentos que a polícia peça e solicite. A lei traz capacidade de investimento na área, eficiência na compra e estímulo à participação da sociedade civil nos assuntos do governo. Por fim, ratifico a mensagem que quero deixar a todos, especialmente nesse fórum de liberdade, repleto de estudiosos do liberalismo, amantes do capitalismo, defensores da democracia e entusiastas do Estado mínimo. Nosso país quase se entregou às traças. Péssimas políticas criadas por péssimos políticos colocados no poder por eleitores seduzidos por aqueles que prometem mais. Quero deixar claro para vocês que concordo com os valores de democracia, Estado mínimo e capitalismo. Mas desejar não é o suficiente. Confunde-se aqueles que acreditam que empreender é o suficiente para ter o país que desejamos. Se queremos progresso, precisamos de ordem. Se queremos ordem, precisamos respeitar regras. Se fizermos regras, temos que respeitá-las. E para respeitar as regras, precisamos de disciplina e educação. Se quisermos viver em uma democracia, a única forma de fazê-la funcionar é a elite assumir a sua responsabilidade de zelar pela ordem e pelo progresso do povo. Somos nós, empresários, que temos que assumir o papel de ser além de gerador de riquezas e pagadores de impostos. Somente assim, políticas populistas falharão em eleger corruptos e mentirosos. Imediatamente passaremos à sessão de perguntas e respostas. Bom, a primeira pergunta é para o professor Denis Rosenfield. O Friedrich Hayek, no Caminho da Servidão, ele afirmou que existe uma tendência para que os piores cheguem ao poder, porque seria mais fácil obter consenso e mobilizar as massas por meio de emoções ou por meio de promessas de satisfação de necessidades mais prementes, e não com argumentos racionais e complexos, muito utilizados por nós liberais. Como o senhor entende que poderíamos aumentar o nível do debate político e, assim, pelo diálogo, popularizar o pensamento liberal? E, buscando uma pergunta da plateia, como negociar com PT e PSOL? Eles não aceitam negociar ou dialogar. Qual a solução? A política também é o terreno do irracional, é o terreno da emoção. Quer dizer, isso é, eu diria até, desculpe a formulação até filosófica mais estrita, é próprio da condição humana. Quer dizer, nós somos indivíduos racionais, somos indivíduos emotivos e somos indivíduos também que muitas vezes agimos irracionalmente. Então, entrando agora na questão da própria, de como negociar com o PT, eu diria o seguinte: eu não acho que hoje o problema do Brasil seja o PT. O PT está pior que biruta de aeroporto, entende? Vai um vento para o lado, ele vai para o vento. Quer dizer, o PT se colou no Lula, quer dizer, o cara está preso. Agora, o grande problema hoje que eu vejo no Brasil é que o governo atual está criando os seus próprios inimigos. Ele, muitas vezes, faz oposição a ele. A sorte do Brasil hoje é que o PT não é alternativa de poder. Portanto, negociar com o PT, sim, se ele fizer uma verdadeira conversão à social-democracia. Não se isso significar a eliminação
das instituições democráticas. Vale para o PT, vale para o PSOL. Muito obrigado.